começar. Ok, oficialmente e gravadamente, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Pedinho, vaqueiro, tá aí, vaqueiro? Tudo certo, vaqueiro? Tudo. Tranquilo, né? Ih. Sabrina, tá aí? Deu uma da graça, Sabrina? Não. Vixe, meu Deus. Bom dia. Vamos lá, tá faltando gente chegar aqui, vamos. Tá faltando esse povo acordar pra vida, hein? Já estão na outra aula, não é possível. Vamos lá, vamos chegando. Daqui a pouco tem intervalozinho. E aí, como é que foi de feriadão? De semana de feriados? Como é que foi? Tudo certo aí? Foi de boa? Deu pra dar uma descansada? E aí? Descansei até demais, que eu não Foi deveria. rápido. Queria mais, né? A gente quer férias, Bruno. Férias. Mas estava mais perto do que longe, calma. Está mais perto do que longe as férias. A gente vai ter aula até a véspera do Natal, Bruno. Até a véspera de Natal. Mas quando chegar no dia de Natal não tem aula. Olha. No dia não tem. Sim, mas aí a gente vai ter 15 dias de férias para depois voltar não sei quanto de janeiro, que ainda ninguém sabe se tem vacina, se vai continuar EAD. Olha, meu filho, só declínio. Calma. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Vai dar tudo certo, pode ter certeza. Um dia de cada vez, um passinho na frente do outro, vai dar tudo certo. Uma coisa que eu garanto a vocês é o seguinte. Primeiro, eu acho que a gente já passou por tanta coisa que vier pela frente, por mais que seja novidade, a gente consegue driblar, ajeitar com calma. Não né? diga que não pode piorar, Bruno. Não diga isso. Não estou dizendo que não pode piorar. Piorar pode. Mas, mesmo se piorar, a gente, devido a tudo que a gente já passou, né, a gente tem condições de se adaptar. A gente já viu isso. Há como a gente se adaptar. Somos seres adaptáveis, né? Dá para a gente se ajeitar e tudo. Então não pode esmorecer, mas dá para se adaptar. Então a gente já está um pouquinho calejado de tudo que está acontecendo. Então dá para a gente se ajeitar. Primeira coisa. Segunda coisa, pense da seguinte maneira. Está mais perto do fim do que antes. Já passou-se o tempo. Está mais perto de acabar do que antes. Antes estava mais distante. Então, vamos pensar assim, quanto mais o tempo passa, mais próximo do fim dessa pandemia vai estar. Beleza? E outra coisa importante, está mais perto das férias que você tanto quer do que longe. Olha aí. Bom, a gente vai entrar de férias, eu diria assim, né? Dia 24, né? A gente entra de férias, digamos assim, né? E assim, esses feriados que a gente está dando aula vai compensar os 4 dias lá no final do ano. Então, para ser exato com vocês, os 15 dias de férias, eles só vão começar a contar em janeiro. Olha aí. Tá entendendo? Consegue entender? Só Jesus na causa, Bruno. Só Jesus. Calma, rapaz. Se ele vai começar a contar só em janeiro, ou seja, vocês têm de 24 até o final do ano, estamos assim, né? De recesso, e 15 dias de janeiro ainda de férias aí, ou seja, tem uma quantidadezinha boa para você relaxar. Ficar mais perto. Meu filho, a gente deveria só ter aula Isso em é bom pra março. tu, é, Bruno? Isso é bom pra tu? Rapaz. Isso é bom, é? Sim, mas só vai começar a contar depois. Em janeiro, sim. Em janeiro, não. Esses diazinhos de dezembro, você já tem. Grande coisa, 19 dias a gente vai ter. Nossa, Bruno. São 9? Que férias, hein, Bruno? Meus parabéns. Estamos em um ano atípico, pessoal. Tudo que vier de bom é bem-vindo, pode ter certeza. Podem ter certeza. Vai dar tudo certo. Vamos com calma. Vamos relaxar. As coisas vão dar certo. Vivendo um dia de cada vez, pode ter certeza. Então, se for um dia de cada vez, passe de formiguinha, a gente chega lá. Ok? Cada dia tem seu mal, não é mesmo? Mas todo dia tem o seu bem também. Tente aproveitar o que você tem de bom dentro de casa. Eu sei que é difícil, sei que muita gente já está de saco cheio, mas tente inventar coisas novas. Pense que nesse momento que a gente passou dentro de casa confinado, a gente aprendeu bem um mundo de coisa nova, como, por exemplo, aproveitar um pouco mais a sua casa, o seu momento, a sua família.
Depois que a gente sair dessa pandemia, que eu tenho certeza que a gente vai sair, a gente vai começar a dar valor a muitas coisas na nossa vida, pode ter certeza. Muitas coisas mesmo. E aí, vamos lá, pessoal. Mas, essa parte, eu gostaria de pedir, meu colega Eric, eu acho que você está com o microfone ligado, parceiro. Está dando um chiado aqui. Você poderia desligar, por favor, Eric? Eric? Eric, eu vou desativar o seu som, viu, Eric? Porque está dando, Tá bom. tá dando um chiado aqui no meu. É o do Eric, eu acho. É, né? Pronto, desativei o dele aqui. Mas o Eric, quando você quiser, você pode ativar novamente, certo? Não tem problema não, só tava dando um chiado aqui, mas eu já desativei aqui. Beleza? Então, meu povo, vou começar compartilhando aqui, ó. O capítulo a ser visto hoje, galera, é o capítulo de número 18. Beleza? Bom dia, Luiz Eduardo. Capítulo de número 18, olha aí. Dilatação térmica. Aí todos conseguem ver o slidezinho mais lindo, maravilhoso e cheiroso do mundo todo. Todo mundo vendo? Dá sim. Bem, muito bem. Então, senhores, né, o que seria a dilatação térmica? Uma dilatação térmica. Pronto, a dilatação térmica, pessoal, é uma consequência, vamos falar assim, da variação da temperatura do corpo. Então, toda vez que a temperatura de um corpo varia, as suas dimensões também vão variar. Então, a gente viu que à medida que o corpo é aquecido, né, a temperatura aumenta, e lembre-se que temperatura é o grau de agitação das moléculas. Então, as moléculas começam a se agitar, e no que elas começam a se agitar, ocupam um maior espaço, né? Então, se elas ocupam um maior espaço, as dimensões desse material aumentam. Então, quando eu aqueço, as dimensões do material aumentam. Quando você resfria, então o grau de agitação das moléculas diminui. Então, se as moléculas se agitam menos, acabam ocupando um espaço menor. Então, notem que a temperatura é a responsável pelo aumento ou diminuição das dimensões do material, né, a partir do momento que ele é aquecido ou resfriado. Então, a dilatação térmica se dá justamente a partir disso. Quando você aquece ou resfria o material, né, as dimensões dele aumentam ou diminuem, dependendo do que você está fazendo, aumentando a temperatura ou diminuindo ela. Então, ó, temos aí os fios de alta tensão, né? Quando você tem dias quentes, eles ficam cada vez mais caídos. Em dias frios, eles até ficam um pouco mais esticados. Então, isso daí explica, né, também a dilatação térmica, explicado pela dilatação térmica. Aqui, os trilhos do trem, pessoal. Os primeiros trilhos que foram feitos, ó, eles foram feitos coladinhos um com o outro. O problema é que quando passava-se a locomotiva, o que acontecia? Devido ao atrito, né, entre as rodas do trem e os trilhos, eles se aqueciam, e na medida que eles se aqueciam, eles aumentavam de tamanho. Eles começavam a dilatar e ficavam todos tortos assim, ó, todos tronchos assim. E é justamente por causa disso que hoje em dia, né, quando se coloca os trilhos do trem, coloca-se um espaçamento entre eles, para que você dê o espaço para que, por causa do atrito entre os trilhos e a roda, ele aumente de tamanho e não fique todo troncho, como ficava anteriormente nos primeiros trilhos que foram feitos. Beleza? As pontes aí, ó, as edificações, se vocês prestarem atenção direitinho, aquelas pontes que são feitas de blocos, né, onde você tem os encaixes ali e tal, você nota que sempre você tem um espaçamento entre os blocos, também pelo mesmo motivo dos trilhos, né? Em dias quentes, eles dilatam, os blocos também vão dilatar tudo, pode ser aquecido, tem a possibilidade de dilatar, e se eles vão dilatar, eles acabam ocupando esse espaçozinho da fissura. Se por acaso não houvesse esse espaço, imagine uma coisa crescendo por dentro da outra, chega um momento que essa ponte começa a se rachar, e para cair é facinho. Então, tudo que você varia a temperatura, você também varia as dimensões. Então, ó, aqui, ó, um exemplo de dilatação, tem até uma experiênciazinha disso aqui, né?
Você pega uma esfera que ela está a temperatura normal e depois começar a aquecer ela. A temperatura normal ela consegue passar por esse arozinho, uma esfera de metal, né? Quando você aquece, ela aumenta o tamanho e não consegue atravessar aqui. Você tem aqui uma dilatação térmica da minha esfera. Okay? Então, a dilatação térmica, como mostrei aqui agora há pouco, ela se dá devido à variação de temperatura. Então, aqueceu o material, as dimensões aumentam. Resfriou, as dimensões diminuem. Entenderam aí, pessoal? Alguma dúvida aí quanto à dilatação térmica? Não, tá tranquilo. Os fios de alta tensão, pessoal, eles são colocados caídos, mesmo se vocês já perceberam, eles são colocados de propósito com essa caída, porque se você colocasse eles esticados, né, em dias quentes, né, quando aquecesse o fio, tudo bem, a dimensão dele aumentaria e ia ficar caído. Mas se eu tivesse dias frios, né, e tivesse colocados de forma esticada, o que aconteceria? Ele já está esticado. Resfriei ele, a dimensão dele, o tamanho dele vai diminuir. Então, se ele já está esticado, diminui o tamanho, o que acontece? Pipoca. Estourar o fio, né? Vai romper ele. Então, por isso que esses fios de alta tensão são colocados, né, com uma certa barriguinha, caídos, para evitar justamente que em dias mais frios eles se rompam. Beleza? Então, a gente vai trabalhar nesse capítulo 18 a dilatação de sólidos. Ok? Então, a primeira dilatação de sólidos que a gente vai ver é a dilatação linear. Oi? Fala. Fala. Ouvindo. Também tem alguma coisa a ver, porque alguns fios de alta tensão têm umas bolas que, tipo, parecem uma bola de basquete. Tem alguma coisa a ver? Não acredito que aquelas bolas sejam algum tipo de transformador ou algo do tipo. Acredito eu, não tenho certeza não. Mas é mais para poder converter um tipo de voltagem em outra. Acredito que seja isso. Mas com relação às bolas, eu acho que não. As bolas acho que não tem a ver com até o fato da dilatação. Acredito que não, né? Não posso afirmar com certeza, mas eu acredito que não. O que geralmente se fala, né, a respeito dele ficar caído. Entendeu? Entendi. Ok. Vamos lá. Na dilatação de sólidos, pessoal, nós teremos 3 tipos de dilatação: a linear, superficial e a volumétrica. Qual é a diferença dessas 3 formas de dilatação? É a dimensão que você observa. Por exemplo, a primeira dilatação, que é a dilatação linear, você vai observar apenas o comprimento do material. E como é que você sabe que vai ser observado apenas o comprimento? Porque na dilatação linear, geralmente, você trabalha um fio, ou você trabalha uma barra, né? Não são objetos que você geralmente observa a dimensão do comprimento dele, apenas uma dimensão. Uma barra, você observa um cabo, Então, na dilatação linear, você vai trabalhar apenas com a dimensão do comprimento, uma única dimensão. Então, trabalhou com esses tipos, né, de objetos, fio, barra, cabo. Estou observando apenas o comprimento desse cara. Aí, vamos lá, como é que funciona? Aqui eu tenho uma barra, um comprimento inicial L0. Então, esse L0 aqui, ó, vai ser justamente o comprimento inicial. É o tamanho inicial da minha barra. O tamanho que ela tem antes de ser aquecida. O que acontece? Como eu disse a vocês, toda vez que você modifica a temperatura do material, né, ele aumenta de tamanho. Então, eu vou ter um aquecimento dele, ó. A variação de temperatura vamos chamar de ΔT. Então, ΔT vai ser a variação de temperatura. Todo e qualquer delta, pessoal, como vocês sabem, né, é final menos inicial. Então, a variação de temperatura vai ser temperatura final menos a temperatura inicial. Sempre assim.
E esse A é a aceleração? Não, não é aceleração não. Vou chegar já lá. Então, o ΔT é o aquecimento ou a variação de temperatura. Vou botar aqui, ó. Variação. Variação. Tá bonzinho aqui, ó. Não vou falar demais. Variação de temperatura. O A não é aceleração, calma. O A vai ser uma coisinha de temperatura que vai identificar o seu material. O A é o que eu chamo de coeficiente de dilatação. Esse vai ser o meu A. O coeficiente de dilatação, nesse caso aqui, eu vou ter o meu... É o quanto ele vai se expandir ou diminuir? Exatamente, exatamente. Coeficiente de dilatação. Exatamente isso. Vai dizer o quanto ele aumenta, dilatação, ou o quanto ele vai diminuir. Aí eu pergunto a você, o que é que vai diferenciar o coeficiente de dilatação de cada fio, de cada barra ou de cada cabo? O que é que você acha que vai ser? O ΔT, a variação de temperatura. Não, quero saber. O alfa, o coeficiente de dilatação, vai depender de quê? O que você acha que ele depende? Da temperatura, mas não sei. Não, Comprimento inicial. não. O coeficiente de dilatação, ele vai depender de algo que é específico na matéria, que é o quê? Elasticidade. Não sei. É tão legal ver você chutando. Olha Porque a só, gente não sabe, né, Bruno? Se você puder falar, agradeço. olha só. O coeficiente de dilatação, pessoal, ele vai depender do material. Seria injusto eu dizer que o ferro, o aço, o cobre, ou que todos os materiais, claro assim, dilatam da mesma forma, concordam? Eu Não, já não. ia dizer ocupa o espaço que a matéria ocupa. Não, não. As substâncias não são feitas, né, de composições diferentes, não é isso? É ou não é? É verdade, Bruno. Então, se são feitas de composições diferentes, o coeficiente de dilatação, nesse caso aqui, ó, é o linear. O coeficiente de dilatação linear vai depender do material no qual é feita a sua barra, o seu fio, o seu cabo. Então, o ferro tem um coeficiente linear, o aço tem outro, o cobre tem outro. E esse coeficiente é um valor tabelado, né? Você vai ver esses valores dos coeficientes de maneira bem parecida, né? Se for do mesmo material, em várias questões. Então, o coeficiente de dilatação é algo fixo e tabelado. Então, é algo Então, tipo, então a gente não vai ter que descobrir, vai ser tipo a tabela do seno, cosseno e tangente, né? 30, 45 e 90, olha só, 60. se for uma substância desconhecida, pode ser que ele dê o ΔL, e o ΔL seria a variação de comprimento, pode dar a variação de comprimento, esse é então, variação de comprimento, é o quanto ele aumentou, diminuiu, né? De comprimento. Ele pode dar o comprimento inicial e pode dar o ΔT de uma substância desconhecida. Aí você vai aplicar na sua equação e vai achar o coeficiente linear. Agora, se for de uma substância conhecida, ferro, aço, cobre, ele tem que dar esse valor do coeficiente para você. Entendeu? Ah, certo, mas ele pode pedir, né, na questão, ache o coeficiente. Isso, pode sim. A equação é essa.
e observe que a equação é bem simples, porque é só multiplicar. Então, a variação do comprimento vai ser igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente linear vezes o ΔT, que é a sua variação de temperatura. Ah, Entendeu? então não vai ter aquela história de muita equação, não, né, Bruno? Que uma coisa é uma equação, outra coisa é outra equação e dá uma doideira na cabeça. Nós temos 3 tipos de dilatação. Serão 3 equações. Porém, Ô, uma Bruno, coisa... na moral. Calma, rapaz. São 3 equações. Mas uma coisa boa que eu tenho para dizer é que as 3 equações são parecidas. Bem parecidas. Você vai ver. Tenha calma. Sim, aí é mais fácil de confundir, tá? Não, tenha fé. Vou dizer já já como é. Olha só. Entendeu aqui a dilatação linear? Sim. Vamos lá. Daí nós temos também a dilatação superficial. A dilatação superficial, você observa 2 dimensões, comprimento e largura. Para ser mais específico, na dilatação linear, você vai observar a área. Então, toda vez que ele falar a respeito de uma chapa metálica, uma chapa ela tem área. Ele falar sobre a área de um orifício, né, de um buraco numa chapa, então, aí ele está falando também de área. E notem que aqui, ó, eu tenho algo bem parecido com o que eu tinha anteriormente. Porque, ó, tá vendo essa minha equação? Consegue ver alguma semelhança na anterior? É quase a mesma coisa. Quase a mesma E coisa. tudo, tipo, lembra sorvete, né? Porque sempre tem A0, L0. Isso. Lembra um pouquinho, né? Agora, sim, é sempre assim, ó. Se você pegar, você pode até ver um macetezinho para todas as dilatações. Variação inicial, coeficiente e ΔT. É sempre essa sequência. Sempre dessa maneira. Nesse caso, como a gente está trabalhando com área, eu tenho o ΔA como sendo a variação de área, igual à área inicial. Aqui, ó, eu já vou ter esse meu coeficiente coeficiente de dilatação superficial. E o ΔT, do mesmo jeito, ó. Então, se eu voltar lá, ó, você vê que é praticamente a mesma equação. Então, vai ser, ó, variação de comprimento é igual a comprimento inicial, coeficiente linear, variação de temperatura. A superficial, ó, variação de área, área inicial, coeficiente superficial e variação de temperatura. Consegue ver que é praticamente a mesma equação? Sim ou não? É o que, Bruno? Repete aí, rapidão. Consegue ver que é praticamente a mesma equação, só vai mudar de comprimento para área. Sim, é bem mais fácil. Agora, o que é esse beta igual a 2A? É tipo o comprimento vezes largura? Como se fosse calcular a área do... Enfim, Vamos não lá, sei. vamos entender, calma. O alfa, né, o coeficiente linear, lembra dele agora há pouco? Isso. O beta é o coeficiente o quê? É da dilatação superficial. Exatamente. Uma superfície tem quantas dimensões? 2. Um comprimento tem quantas dimensões? Quantas? Olha pro meu dedo. 2. Exato. Ou Um comprimento tem uma dimensão. Então, notem que na... Diga, cortou aí, diga de novo. É porque travou aqui, Bruno. Eu estou querendo falar aqui é o seguinte, que o coeficiente superficial é sempre o dobro do linear. Por quê? Porque na dilatação superficial eu dilato 2 dimensões. Na linear só dilato uma. Entendeu? Ah, tá, entendi. Sempre assim. Aí, por que você tem que saber isso?
Porque muitas vezes ele pode dar a você uma questão, uma dilatação superficial, mas pode fornecer o coeficiente linear. O que é que você faz? Multiplica por 2. Somente. Entendeu aí? Sim, Eu não. entendi. Aí temos agora a dilatação volumétrica. Vai dilatar o quê? Adivinha o que a gente dilata? Volume. Exatamente, vai dilatar volume. E olha para a equação, ó. Não é parecido, ó? Delta V é variação de volume. Aqui seria o meu volume inicial, certo? Então, ó. Variação de volume é igual ao volume inicial vezes coeficiente volumétrico vezes ΔT. Tá vendo que é a equação bem parecida? Então, esse carinha aqui que parece um Y vai ser justamente o coeficiente volumétrico. Entendeu? Sim. Um volume tem quantas dimensões? 3. Se são 3 dimensões, logo o coeficiente volumétrico é o triplo do linear. Entendeu? Entendido aí? Sim. Então, observe, pessoal, que são equações bem parecidas. Muito parecidas as três. A linear, a superficial e a volumétrica. Sempre com o mesmo esquema. Variação é igual ao inicial, vezes o respectivo coeficiente, vezes ΔT. Sempre Eu, assim. ô, Diga. Bruno, eu tô com medo de dizer que é fácil, que esse assunto é pequenininho, porque depois eu sei que vai ter coisa, vai fazer. É tenso, Bruno. Calma, calma. Tenha calma que vai dar tudo certo. Calma aí. O que é importante você lembrar? Não tem essa relação, né, do linear, superficial e volumétrico? Você pode fazer uma proporção entre os três coeficientes. O que seria essa proporção? Ó? O alfa sobre 1, porque é uma dimensão, é igual ao beta sobre 2, porque são duas dimensões, que é igual ao gama sobre 3, porque são três dimensões. Sempre que você precisar comparar os três, ó, você pode fazer essa relação. Nota quando você fizer mesmo pelos extremos, você acaba chegando a essa mesma relação aqui. Entendeu? Isso quando for necessário. Sim, Você pode fazer essa relação, essa proporção, de acordo com as dimensões que cada dilatação trabalha. Somente isso. Entendeu aí? sim. Alguma dúvida? Não, Dúvida. até agora não. Até agora não, né? Vamos lá. Deixa eu fazer a chamada, já que tá tudo de boa aí, né? Fazer a chamada de vocês. E qualquer coisa, né? Se depois da chamada der tempo, a gente faz uma questão. Se não, a gente deixa as questões para fazer amanhã. O assunto nesse capítulo, por incrível que pareça, é só isso. Somente isso. Não tem mais nada diferente. Lógico que no outro capítulo tem a dilatação de líquidos, né? Mas precisa de umas coisinhas a mais. Mas nesse capítulo é só isso. E somente só. Ok? Alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Não, eu só não posso comemorar a vitória antes da hora porque eu não vi as questões, né? Calma, calma. Então vamos lá. Deixa eu só fazer a chamada aqui. Tá? E tinha. E a frequência de vocês. E aqui, não?
Eu abri agora. Peraí, não. E a frequência. Ok. Então, o nome do nosso colega Eric. Está na ordem alfabética correta. Temos aqui um total de 23 participantes. Vamos lá. 23 pessoas. Vamos ver quem está faltando. Vocês são no total de quanto? 28, né? É isso, pessoal? Isso aí. 28. Deixa eu só abrir aqui. Meu amigo Jedi, você está aí, Jedi? Jedi? Deu a da graça, Jedi? Tô aqui. Muito bem. Que tristeza. Não fica assim, não. Faz animação. Hoje é segunda, Bruno. Quem tá feliz numa segunda, acordando cedo pra ter aula dentro do celular, Bruno? De física, né? Jamais. Ô, Bruno, Exatamente. Que bom que você sabe. Que aperreio de você, meu Deus do céu. Bruno, Fala. começando no povo, né, que faltou a Vitória, Maria Vitória, ela tá no interior, aí a internet lá tá ruim, e o Caio e o Yuri também estão com a internet ruim, Então é o aí não estão Yuri, conseguindo entrar. Yuri, Yuri, Caio, Caio e Maria Vitória. Maria Vitória. Então, vamos lá, deixa eu só. Mano. E. E. Hoje são. Não, daqui hoje? Hoje é 19, né? 19/10. Vamos lá. Maria Vitória. Yuri. E Caio. E hoje. Vamos lá. Vou colocar aqui. Tá aqui uma OBS. Ausência devido a problemas na internet. É o Caio também, né? Caio, Yuri e Maria Vitória. Vou botar aqui. Beleza. Só que tem mais duas pessoas faltando. É a Sabrina Lins, não é isso? Se eu estou enganado, eu acho que é, né? Sabrina. Eu tô aqui, Bruno. Tá? Não, acho que eu vi errado lá. Deixa eu ver novamente. Isso. Ah, tá mesmo, tá aqui. Quem tá faltando? São duas pessoas que estão faltando. Quem são? Faltou mesmo. Quem é? Deixa eu ver.
Maria Janaína tá aqui, são duas. Alessa, não é isso? É. Alessa. Mais quem? Mais uma. Alessa. E a Pirra? A Pirra não tava. A Pirra tá aqui. Tá aqui na chamada. Ah, então acho que caiu depois, que ela não tá agora. Mas como ela tava, apareceu aí. Eric Felize. Fabrício. As Gabis. Júlia. Peraí, não. A Evelise, né? Evelise faltou. É isso? É. Vamos lá, então. A Evelise também faltou. Ok. Tranquilinho. Bom, senhores, nossa aula começou de 9, né? Isso já tem 9h40, eu tô errado. É assim? É ou não é? Isso aí. Pronto. Então, deixa eu salvar aqui a frequência de vocês. Está salva. Galera, muito obrigado pela atenção e participação de todos. Vou aqui interromper a nossa gravação. Lá está sendo interrompido. E tchau, tchau a todos e até a próxima, pessoal. Até amanhã, até amanhã. Amanhã fazemos as Tchau. questões. Tchau, tchau.